Paulo, formado em gestão financeira, pode. O simples fato de você ser formado não significa nada, cara. Não significa zero, 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 zero. Fui lá, fiz uma faculdade, significa zero. Você imagina o seguinte: o cara que é formado em direito, ele vai poder advogar de forma alguma. Por quê? Porque ele não é legalmente habilitado. Então, olá você, seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa comunidade de perícia bancária. Nessa aqui é a aula número 170. Na aula número 170 nós vamos falar sobre como que se faz um cumprimento de sentença em um caso de RMC com cartão BMG. Então, eu tenho certeza que vocês conhecem essa empresa, essa operadora de cartão RMC. Um dos pontos que eu tenho falado para vocês aí, todo mundo que está acompanhando o nosso trabalho aí sabe que um dos pontos que nós temos falado que será de grande volume para esse ano de 2023 são as ações de RMC, e agora eu estou trazendo para vocês um caso prático de cumprimento de sentença de RMC, exatamente para você sair daquela caixinha, sabe, daquela historinha do arroz com feijão, do 1 mais 1 é igual a 2, para você entender que atuando no judiciário não tem como você decorar a formulazinha, você precisa aprender efetivamente a coisa, você precisa ser especializado para você conseguir fazer o que precisa ser feito. Então, eu quero agradecer você que está participando aqui ao vivo dessa nossa aula, aula número 170 da comunidade de perícia bancária. Se você é novato, eu quero pedir para você fazer o seguinte: marca aí no chat, novato e a cidade que você está participando. Quem é novato é aquela pessoa que está assistindo primeira, segunda, terceira aula da comunidade de perícia bancária, ainda não tem muito entendimento de como funciona nem a comunidade, nem a perícia bancária. E eu preciso contar para você o seguinte: olha, você, novato, é muito bem-vindo aqui. Então, pega o link dessa aula, manda para alguém que você acredita que você também aprender junto com você, porque nós estamos dentro de um projeto, num projeto em que eu acredito, e é a nossa visão de futuro, que não é todo administrador, todo contador, todo economista que precisa atuar como perito judicial. Eu entendo que não é todo, mas eu entendo que todo profissional que chegar um caso no seu escritório, você precisa saber fazer. Porque se você não souber fazer, aí, meu amigo, não adiantou os anos de faculdade que você fez, não. Então, serve para o servidor público. Eu sou funcionário público, eu não preciso disso. Tá. Não é você precisar do dinheiro disso, mas é para você precisar. Imagina, cara, imagina um médico. Imagina um médico que seja servidor público. Aí você chega e fala para o médico assim: médico, eu preciso que você faça a aferição da minha pressão. O médico fala: não, eu não sei porque eu sou servidor público. Eu acho que essas questões, a perícia tem que estar aí. Ela tem que estar, a aferir a pressão para o médico, tem que estar na mesma proporção de fazer uma perícia para um contador, para um administrador, para um economista. Então, eu entendo que não é todo administrador, todo contador, todo economista que vai viver exclusivamente perícia. Perfeito, entendo perfeitamente. Agora, o básico você precisa saber, todo profissional precisa saber. Então, se você é novato, seja muito bem-vindo. Que bom que você está aqui, que você já está despertando para essa necessidade de atuar. Agora, se você já é novato, eu quero que você saiba o seguinte: olha, você é muito bem-vindo, você pode convidar outras pessoas. Toda segunda-feira, às 17h07, nós temos aula prática aqui na comunidade de perícia bancária. Quem não sabe, quem é novato não sabe, mas toda segunda-feira tem aula aqui, um conteúdo prático, aplicado, exatamente para permitir que mais pessoas possam se inserir nessa área maravilhosa que é a perícia bancária, para que mais pessoas possam aprender o básico, que é aferir a pressão, no caso, fazendo analogia com o médico. Você é novato hoje, mas eu tenho certeza que em pouco tempo você já vai ser um expert. Todo expert sabe que ele tem a responsabilidade de convidar outras pessoas para participarem dessa nossa aula, exatamente nesse objetivo de mostrar para todas as pessoas que são administradores, contadores e economistas que o básico eles precisam saber para que eles não possam, para que não passe vergonha. O básico é assim, não passar vergonha, entendeu? Então, se você é um expert, manda o link dessa aula para alguém que você acredita que precisa saber sobre esse assunto e depois você marca aí no chat expert é a cidade que você está falando. Se você faz parte do time dos incomodados, que está incomodando os acomodados, copia o link dessa aula, manda para alguém, que eu tenho certeza que essa aula vai ajudar algum colega também. Um aviso importante para você: essa aula,
acontece aqui no YouTube, é transmitida gratuitamente. Mesmo para quem não é assinante da comunidade de perícia bancária. Às vezes, algumas pessoas confundem, né? Falam, eu já devo ser assinante porque eu assisto a aula no YouTube. Não, a aula aqui no YouTube, ela acontece e é transmitida mesmo para quem não é assinante. Por quê? Porque é o nosso lado social. Ah, Edilson, eu estou desempregado, mas eu quero aprender sobre perícia bancária, posso? Pode, exatamente, reserva um tempo na sua agenda. Toda segunda-feira, 17h07, nós temos aula prática aqui. Você vai ter a oportunidade de inserir nessa área de atuação e não ficar procurando emprego mais como esses não sei quantos milhões de brasileiros que procuram emprego de qualquer coisa. Você, quando se torna especializado, você não precisa procurar emprego de qualquer coisa mais. Agora você é um profissional que vai ser disputado pelo mercado e tem uma quantidade de vagas selecionadas para você. Então, essa aula acontece no YouTube gratuitamente. Após a transmissão, ela sai, né? Após a transmissão aqui ao vivo, ela sai e fica exclusivamente para quem é assinante da comunidade de perícia bancária. Se você ainda não é assinante da comunidade de perícia bancária, clica no link na descrição desse vídeo que tem um local para você fazer a sua assinatura, tá bom? Então, muito boa tarde para quem está participando conosco, que é o Dr. Jefferson Damasceno participando conosco, Dr. Roberto Klingeler, de São Paulo, doutora Maria Inês, de São Paulo, doutor Cláudio Mota, lá de Salvador, Bahia, doutora Keile, de São Miguel do Oeste, doutor João Berto, lá de Salvador também, doutora Lucilene Alves, muito boa tarde, doutora Carla Maria de Passo Fundo, doutora Simone, lá de Caxias do Sul, doutora Joedina de Brasília, doutora Eli Tubarão, doutor Diego Nascimento, um grande abraço, doutor Diego lá de Salvador também, como que tá a nossa princesa Zoe aí? Mande notícias. Doutora Keile, seja muito bem-vinda, doutora Iris, boa tarde, doutora Nádia lá de Itabira, doutor Zé Machado, doutor Manuel Salésio de Ji-Paraná, em Rondônia, doutor Márcio de Paula, no Rio de Janeiro, doutora Iris está lá de Francisco Morato, em São Paulo, doutor Antônio Carlos BH, doutor Manuel Salésio, vamos participar, vamos dar o like, doutor Ronivan de Alfenas, doutor Marco Paulo, formado em gestão financeira, pode atuar como perito. O simples fato de você ser formado não significa nada, cara, zero. Fui lá, fiz uma faculdade, significa zero. Você imagina o seguinte, o cara que é formado em direito, ele vai poder advogar de forma alguma. Por quê? Porque ele não é legalmente habilitado. Então, doutor, o simples fato de ter formado em algum curso não te leva a nada. Agora, o que você precisa para efetivamente exercer sua profissão de gestor financeiro, né? Gestão financeira, você vai ter que se registrar no Conselho de Fiscalização Profissional. Tenho certeza que quando você fez a faculdade, você foi devidamente orientado sobre qual que é o Conselho de Fiscalização Profissional referente à sua profissão em específico. Então, vai lá, faça um registro no seu Conselho de Fiscalização Profissional e aí sim, após o seu registro, o senhor estará, e estando adimplente, né? O senhor estará em pleno gozo da sua profissão de gestão financeira. Aí sim, o senhor poderá ser perito na área que a sua profissão permitir, entendeu? Então, seja muito bem-vindo, mas aí você tem que fazer esse estudo, entendeu? Tem que fazer esse estudo, vai lá perguntar na faculdade onde você estudou, qual que é o Conselho de Fiscalização Profissional e por aí vai. Aí é aquela história, né? Existe uma parte que precisa ser feita por Vossa Excelência. Doutora Roseli, muito boa tarde. Doutor Eduardo Rossi, muito boa tarde. Doutor Bruno, lá do Rio de Janeiro, muito boa tarde. Ai. Doutor Danilo, seja muito bem-vindo. Doutora Bárbara, de Florianópolis, Santa Catarina. Doutor Roberto Luxidi, seja muito bem-vindo. Doutora Karine, muito boa tarde. Doutor Danilo, de Franca, São Paulo, seja muito bem-vindo. Doutor Jefferson, um grande abraço. Doutor Antônio Sereno, muito boa tarde. Doutor Elaine Lourenço, doutor Robespierre, doutora Dail, lá de Recife. Doutor Robson, seja muito bem-vindo. Doutora Rosane, de Passo Fundo, vamos para cima, porque hoje eu preciso mostrar para vocês como que faz para vocês atuarem em um caso de cumprimento de sentença, quando nós estivermos falando de cumprimento de sentença no cartão RMC do Banco BMG. E eu preciso que você preste muita atenção nessa aula, porque nós vamos fazer a leitura da sentença, nós vamos fazer a leitura do acórdão e eu vou mostrar para vocês que aquelas pessoas que acham que pegar uma planilhazinha resolve. Quando eu falo para você, olha, não adianta você comprar uma planilhazinha que não resolve, você precisa saber fazer.
Quando eu falo, olha, ainda não temos nenhum sistema que consiga fazer a atualização da forma correta para a perícia bancária, ainda não tem. Aí, Edilson, na perícia trabalhista, a gente tem o PJE lá, que é um sistema gigantesco, é um sistema ultra complexo e que eu preciso treinar muito dentro do sistema para conseguir fazer. Mas eu tenho um sistema. Agora, aqui na perícia bancária, cada situação é uma situação e não tem como você ficar preso dentro de um sisteminha. Então, eu digo para você desde já, aprenda como ler, interpretar a situação e mais do que isso, você vai aprender a ter que fazer essa questão. No Excel é o jeito mais fácil de você fazer, é o jeito mais efetivo de você fazer. Então, quero agradecer cada um que está participando aqui ao vivo. O doutor Nilson está aqui, doutora Ágata. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar a nossa aula e eu já quero abrir aqui o PDF maroto para você. Então, não importa quando você esteja assistindo essa é a aula número 170 da Comunidade Perícia Bancária, e na aula 170 da Comunidade Perícia Bancária nós estamos fazendo o procedimento de cumprimento de sentença de um caso de revisional de RMC com o banco BMG. Então, se o seu objetivo é entender como fazer esse cálculo, fica comigo nessa aula, porque até o final da aula eu vou te mostrar que tem muita coisa interessante para você conhecer aqui. Então, vamos já partir para o nosso PDF maroto, né? A gente sempre começa ali dentro do nosso PDF. Eu já quero mostrar para vocês aqui o primeiro ponto que eu acho que é primordial para a gente começar o nosso trabalho, que é identificar o tipo de trabalho que iremos desenvolver nessa aula. Então, estamos aqui, ó, caso de cumprimento de sentença no cartão RMC, e o tipo de trabalho que nós iremos fazer é uma identificação e o orçamento dessa aula, né? Identificação e orçamento para o cumprimento de sentença. Cumprimento de sentença está previsto no Código de Processo Civil, no artigo 513 e seguintes do nosso Código de Processo Civil. Portanto, é isso que a gente vai começar a trabalhar. Eu preciso que você entenda, porque o artigo 515, então, o cumprimento de sentença começa lá no 513, mas o artigo 515 ele vem falando para a gente o seguinte, olha, são títulos executivos judiciais, cujo cumprimento se dará de acordo com os artigos previstos nesse título, e aí ele coloca já no inciso 1 as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. Então, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo o cumprimento de sentença, seguindo a regra do artigo 513 e seguintes, que vai se aplicar subsidiariamente às regras lá do processo de execução, já que eu tenho um título executivo judicial. E é importante você saber dessas questões, por quê? Porque eu vejo gente confundindo aí título executivo judicial, título executivo extrajudicial e, consequentemente, a pessoa acaba entrando com o procedimento incorreto. Então, vamos lá, título executivo judicial ou título executivo extrajudicial. Segundo ponto, identificar a forma de atuação do profissional especializado nesse caso. Olha só, para você ver. Eu preciso, dentro dessa nossa dinâmica, né, eu preciso que, antes de abrir a sentença para você, eu preciso identificar qual que é a forma de atuação que você terá, né, como um profissional especializado dentro desse processo. E você pode atuar em diferentes fases. Você pode atuar na fase de conhecimento, e se você estiver atuando na fase de conhecimento, o objetivo é que você comprove os excessos, e aí sim você vai ter uma perícia sendo utilizada como meio de prova dentro do processo judicial em si. Além, depois, Edilson, passou a fase de conhecimento. O que dá para eu fazer? Olha, se passou a fase de conhecimento, agora eu posso entrar em duas fases. Então, a partir do momento que tem uma sentença, eu posso trabalhar em duas fases. Ou eu vou trabalhar na fase de liquidação de sentença, onde o objetivo da liquidação dessa sentença é exatamente transformar em dinheiro o que o juízo determinou. É esse o objetivo da liquidação de sentença, transformar em dinheiro o que o juízo determinou, e aí você pode estar atuando, o profissional especializado pode atuar como o assistente técnico extrajudicial. O assistente técnico extrajudicial é a pessoa que vai fazer os cálculos de acordo com o que foi definido na sentença, liquidando-a, ou você pode atuar como perito judicial,
que você vai ser nomeado se os assistentes técnicos apresentarem pareceres divergentes, aí o juiz não sabe o que está certo, ele vai ter que fazer o quê? Vai ter que nomear um perito judicial, então você também pode atuar como perito judicial nessa fase de liquidação de sentença, ou você pode atuar como assistente técnico judicial. E o papel do assistente técnico judicial na fase de liquidação de sentença é acompanhar o trabalho do perito e elaborar quesitos se o procedimento da liquidação de sentença estiver sendo feito pelo procedimento comum. E após a liquidação da sentença, ou seja, depois que eu descobri o determinado valor, eu vou fazer o quê? Vou entrar com o cumprimento de sentença, que é o requerimento para que o judiciário cobre efetivamente aquele valor. No procedimento de cumprimento de sentença, da mesma forma que aconteceu na liquidação de sentença, eu tenho um assistente técnico extrajudicial, eu tenho um assistente técnico judicial e eu tenho um perito judicial. Essas figuras vão funcionar com tranquilidade. No cumprimento de sentença, o papel do assistente técnico extrajudicial é apresentar os cálculos para que seja cumprido aquele determinado valor. Então, lá na liquidação, a gente determinou um valor, agora no cumprimento de sentença, a gente vai pedir para que esse valor seja pago. Só que quando eu vou pedir que esse valor seja pago, agora eu tenho que incluir o quê? Os honorários do advogado, agora eu tenho que incluir as outras custas processuais, né? Tudo que o cliente pagou ao longo do processo, agora é a hora de cobrar. Então eu vou verificar o seguinte, olha, o cliente pagou a perícia lá na fase de conhecimento. Isso aqui, ele adiantou a perícia lá na fase de conhecimento. Esse valor vai ser pago efetivamente por quem perdeu o processo. O cara teve que pagar custas recursais, ele pagou a custa, pagou custa inicial para ajuizar a ação, ele pagou o custo inicial. Depois ele teve que apresentar uma apelação, pagou o custo novamente. Aí ele teve que pagar o oficial de justiça, ele teve que pagar uma avaliação. Tudo que ele gastou no processo, aqui no cumprimento de sentença, vai ser levantado e, em sendo levantado, vai verificar, olha, de quem que é a responsabilidade por pagar. Parte fulano de tal, pagou custas tal coisa, pagou aqui, pagou A, B, C, D, E, F, G, H, soma todas as custas do processo, atualiza até a data do cumprimento, e agora vamos ver quem tem que pagar o quê. A maior parte ficou para fulano, a maior parte ficou para ciclano, e aí vai definir o valor. Então, aqui no cumprimento de sentença, a gente vai verificar questões como custas e honorários advocatícios. A liquidação de sentença não é necessário. Edilson, mas eu fazia liquidação de sentença colocando. Não tem problema nenhum. Edilson, eu fazia cumprimento de sentença sem colocar. Então, você está prejudicando o seu cliente. Se você tiver como o assistente técnico, se você tiver como perito judicial, você também está prejudicando o usuário do Poder Judiciário, porque por falta de conhecimento. Agora, a partir de agora, como você já tem conhecimento sobre isso, você não vai errar isso mais. Então, olha, entenda. O profissional que é especializado, o profissional que sabe muito sobre o assunto, ele vai poder atuar tanto na fase de conhecimento, e na fase de conhecimento ele pode atuar como assistente técnico extrajudicial, como perito judicial e como assistente técnico judicial. Ele pode atuar na fase de liquidação de sentença e também na fase de cumprimento de sentença, cada um com as suas regras próprias.